Fala pessoal, vamos para mais um vídeo de resolução de questões para a prova da UFPE. Vamos lá? Nesse vídeo eu trouxe questões preciosas da prova da UFPE nível médio que ocorreu no dia 4 de outubro. Questões preciosas para quem vai fazer a prova no dia 1º de dezembro. Olha, se você ainda não segue o canal, segue, se inscreve, aperta o sininho para receber notificações e dá o teu like logo agora para que você não esqueça. Olha, e não esquece de deixar o teu comentário. Vamos lá para as questões sem perder tempo? Vamos lá! Então vamos lá, pessoal, para as nossas questões. Lembrando que hoje num formato diferente, hoje eu vou trabalhar direto aqui na folha, como se você estivesse respondendo a questão. Depois deixa o teu comentário aqui no canal, no vídeo, deixa o comentário lá embaixo, o que é que você achou, se prefere o formato anterior ou se prefere esse formato, deixa lá o comentário, não esquece. Olha só. O UFPE 2019 Ensino Médio, certo? Em língua portuguesa, há regras e concordância verbal e nominal que geralmente são seguidas pelos falantes mais escolarizados quando estão em situações mais formais de comunicação. Assinale a alternativa em que as regras e concordância foram seguidas. Então tá bem claro aqui, olha. Foram seguidas as regras de concordância. Letra A. Na definição do nome da língua do Brasil, nunca foi levado em conta a opinião dos falantes. Não, errado. Porque, na verdade, olha, a opinião dos falantes nunca foi levada em conta. Olha, a opinião dos falantes nunca foi levada em conta. Então, nós temos aqui um erro de concordância nominal. Eu vou para a letra B. Dentre os brasileiros, cerca de 60% considera que a língua falada no país se chama brasileiro. Olha, pessoal, errado pelo seguinte. Há uma regra gramatical que diz assim: sempre que nós percebermos cerca de, perto de, mais de, colocar aqui em cima, mais de, ou ainda menos de, faltou espaço aqui, mas olha, mais de, cerca de, perto de, menos de, mais um numeral, o verbo da oração deverá concordar com o numeral. Se eu tenho o numeral 60, eu não posso dizer considera, mas sim consideram, certo? Letra C. A expressão língua portuguesa vem sendo preferida desde a Constituição de 88. Faz, portanto, mais de 30 anos. Certo ou errado? Certíssima letra C. Vou marcar aqui, olha. Letra C, corretíssima. Por que não pode ser fazem, Tiago? Fazem mais de 30 anos. Porque, segundo a gramática, o verbo fazer, indicando tempo, não pode ser levado ao plural. Ele fica na terceira pessoa do singular obrigatoriamente. Então, certíssimo aqui. Certamente deviam haver critérios mais claros para definir o nome da língua que é falada no nosso país. Olha, deviam haver é uma locução verbal. Em uma locução verbal, esse segundo verbo aqui, que é o verbo haver, é chamado de verbo principal, certo? Só que esse verbo que vem antes é o auxiliar. O auxiliar, ele obedece ao que está sendo feito aqui, ou a característica do verbo principal. Esse verbo principal é o verbo haver com o sentido de existir. O verbo haver com o sentido de existir é um verbo impessoal. Vou puxar a setinha aqui, olha, e colocar impessoal. Se nós temos um verbo impessoal, ele não pode ir ao plural porque ele não tem sujeito. Então o que é que vai acontecer com o verbo auxiliar? Se o verbo principal, que é o verbo haver, o segundo verbo da locução verbal, é impessoal e deve ficar na terceira pessoa do singular,
então o verbo auxiliar deve seguir a mesma regra. Portanto, terceira pessoa do singular não pode ser deviam, mas sim devia haver, certo? Então, totalmente errada a letra D. Letra E. Sem dúvida, pode ainda surgir outros nomes para fazer referência à língua que circula no Brasil. Olha, pode ainda surgir, não. Outros nomes, esse é o sujeito do verbo que apareceu antes, né? Na verdade, uma locução verbal pode surgir, né? E na locução verbal, quem vai ao plural, se puder ir ao plural, se o verbo principal não for impessoal, no caso o verbo surgir, é um verbo comum, ele tem sujeito, né? Quem vai ao plural na locução é sempre o verbo auxiliar. Então, sem dúvida, podem ainda surgir outros nomes. Vou colocar mais para cá, olha só. Sem dúvida, podem ainda surgir outros nomes para fazer referência à língua que circula no Brasil. Então nós temos aí a questão de número 1 como resposta letra C. Olha, quando eu disse aqui, o verbo auxiliar sempre vai ao plural na locução verbal, sempre é uma palavra complicada na língua portuguesa, porque há um caso em que o verbo parecer, sendo o verbo principal de uma locução verbal, ele pode jogar a flexão para o verbo principal. Então, o verbo auxiliar, sendo o verbo parecer, ele pode jogar a flexão para o verbo principal. Por exemplo, sem dúvida, parece ainda surgirem outros nomes, ou parecem ainda surgir. Tanto o auxiliar pode ir ao plural, como o verbo principal pode ir ao plural, quando o verbo auxiliar for o verbo parecer. Eu vou para a segunda questão dessa nossa resolução. Segunda questão aqui é uma questão sobre crase e diz assim: analise o emprego do sinal indicativo de crase nos enunciados a seguir. Item 1. No texto se faz clara alusão à história da língua que se fala no Brasil. Ele está querendo saber se esse acento grave aqui está certo ou errado. É claro que ele está certo, porque quem faz alusão a algo ou a alguém. Pediu preposição à palavra alusão, certo? História é uma palavra feminina. Então ficou assim, olha, quem faz alusão a, eu tenho a preposição, mas eu tenho também um artigo que está acompanhando a palavra história. Juntando preposição mais artigo, acento grave representando a crase. 2. Parece que o Padre Anchieta era um homem à frente de seu tempo. Olha, à frente de é uma locução feminina, assim como a moda de, a custa de, lembrando a locução prepositiva, né? A moda de, né? A direita de, a esquerda de, a espera de, tudo isso, locução prepositiva feminina. E segundo a gramática, toda locução feminina vai admitir acento grave, exceto em casos raríssimos. 3. No que tange a questões linguísticas, olha, aqui está errado. Por que está errado esse acento grave? Porque se eu tenho a no singular e a palavra posterior está no plural, a gramática diz que eu não posso colocar o acento grave por uma questão bem simples. Esse a aqui é apenas uma preposição e a palavra posterior é um substantivo no plural. Não há artigo que acompanhe essa palavra aqui. Portanto, não ocorre crase nesse caso. Quarto item, da independência à Constituição de 88, muitas polêmicas sobre a língua surgiram. Certíssimo. Aqui eu tenho um caso de paralelismo sintático. Como é que é isso? Tudo que eu colocar antes da palavra dependência, eu tenho que colocar antes a palavra Constituição, já que elas estão paralelas, lado a lado. Então, olha, o que eu tenho antes da independência é a junção da preposição de mais o artigo a. Se eu coloquei preposição mais artigo aqui, aqui também eu tenho que colocar a preposição mais artigo, por isso o acento grave aparece. Então, para você entender melhor, olha, a aula será de segunda a sexta. Não posso colocar acento grave antes da palavra sexta. Por que eu não posso? Porque antes de segunda eu coloquei apenas uma preposição. Então, antes de sexta, eu só posso colocar uma preposição. Agora, se a frase for
a aula será da segunda à sexta, aí a história é outra. Por que a história é outra? Porque agora eu tenho, antes da palavra segunda, a junção da preposição de mais o artigo a, então antes da palavra sexta eu tenho que juntar preposição mais artigo também, e isso vai caracterizar o acento grave, vai caracterizar a crase. Portanto, sempre atento a isso. Tudo que eu colocar antes da primeira palavra, eu coloco antes da segunda. Isso aconteceu no item 4, que está corretíssimo. Então, os corretos foram 1, 2 e 4. Apenas o 3 errado. Resposta à letra A. 1, 2 e 4. Bom, terceira questão e última dessa sequência nossa, desse nosso vídeo, diz assim: assinale a alternativa em que as formas verbais estão corretamente, deixa eu puxar para cá, estão corretamente conjugadas. Olha só, a expressão português não teria problema caso Portugal e Brasil se mantessem unidos por uma mesma língua. Não é mantessem, pessoal. Aqui eu tenho o verbo manter, né, conjugado, olha só, o verbo manter, conjugado no pretérito imperfeito, vou colocar aqui, olha, pretérito imperfeito, vou abreviar tudo aqui, certo? Imperfeito do subjuntivo. Só não vou abreviar subjuntivo aqui. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Como é o pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo ter, que é o verbo primitivo? Manter deriva do verbo ter. Bom, para a gente conjugar o pretérito imperfeito do subjuntivo, sempre a gente coloca o se na frente. Então vai ficar assim: se eu tivesse, se tu tivesses, se ele tivesse. Bom, o restante não interessa muito, interessa aqui a última, se eles tivessem. Bom, como o verbo manter deriva do verbo ter, então vou pegar aqui uma caneta de outra cor e vou colocar aqui o seguinte, olha, o prefixo. Se eu mantivesse, se tu mantivesses, se ele mantivesse, se nós mantivéssemos. Olha só, não estava aparecendo, apareceu agora. Se nós mantivéssemos, se vós mantivesseis, e aqui, olha, o que interessa pra gente, se eles mantivessem. É assim que deveria ter aparecido ali em cima. Essa é a forma que deveria ter aparecido, a forma conjugada correta do verbo manter, na letra A, no pretérito imperfeito do subjuntivo. Letra B de bola, olha só. Se um estrangeiro vir ao Brasil, deve saber que aqui se fala português. Não é vir, é vier. Puxar a setinha aqui, olha. Futuro do subjuntivo do verbo vir, vier. Se um estrangeiro vier ao Brasil, deve saber que aqui se fala português. Letra C. Com a Constituição de 88, o governo interviu na polêmica e definiu, olha, não é interviu, o correto é interveio. Por que interveio, Tiago? Porque a gente conjuga, olha, o verbo intervir no pretérito perfeito. E a conjugação do verbo vir, só do verbo vir no pretérito perfeito, é assim: eu vim, tu vieste, ele veio. Opa! Ele veio. Se a conjugação, deixa eu colocar aqui embaixo, se a conjugação do verbo vir é feita dessa forma, né? Eu vim, tu vieste, ele veio, e eu quero conjugar o verbo intervir, aí eu pego outra canetinha aqui, olha, e acrescento inter na frente. Eu intervim, tu intervieste, ele interveio. Ele interveio. Tá aqui, olha. Conjugação correta é essa. Então, errada a letra C também.
É importante, olha a letra D, é importante que na expressão língua portuguesa caiba a língua de falantes os mais diversos. Na verdade, o verbo caber, corretíssimo aqui, certo? Eu caibo, tu cabes, ele cabe. Opa, mas aqui ele está conjugando, eu ia conjugando aqui no presente do indicativo, né? Eu caibo, tu cabes, ele cabe. Mas aqui é presente do subjuntivo, que eu caiba, que tu caibas, que ele caiba, né? Que a língua portuguesa caiba. Então, certíssimo, é um verbo estranho, mas a resposta é a letra D de dado. Se o termo português conter as especialidades, não é conter, é contiver. Contiver, conjugando o verbo ter no futuro do subjuntivo. Quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver. E aí eu acrescento o prefixo, contiver. Então é isso, essa foi a nossa resolução de questões da UFPE 2019. Então é isso, foram 3 questões maravilhosas da Covest na prova da UFPE que ocorreu em outubro e com certeza a tua prova vai ter essa característica muito próxima, tá bom? Então olha, não esquece de compartilhar esse vídeo para que esse canal cresça cada vez mais. É isso, pra frente concurseiro!